Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, é muito importante que você esteja inscrito aqui no nosso canal, para que você esteja por dentro, das nossas programações, inclusive ativando o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E se você puder, e eu creio que você pode, eu gostaria que você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu sugiro que você compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa e envie para pelo menos aí uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para estar também recebendo a palavra do Senhor nesta manhã. Nós sabemos que vivemos dias desafiadores, onde muitos evangelhos têm sido pregados, a palavra tem sido pregada, porém, muitas vezes de forma distorcida, e é uma oportunidade que nós temos de compartilhar o evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo através desse canal de comunicação. Então, eu peço que você me ajude a alcançar mais pessoas, levando esse programa e, consequentemente, essa palavra a cada vez mais pessoas, tá bom? Bom, nós vamos para a nossa reflexão de hoje, quarta-feira, e a nossa reflexão de hoje ela está baseada em Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17, que nos diz assim: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres novos. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Bom, num primeiro momento, os versículos 14 e 15, Jesus é questionado sobre o fato de seus discípulos não estarem jejuando, e em outras palavras o que Jesus diz é o seguinte: olha, eles não precisam jejuar porque eu estou entre eles, mas haverá um momento em que eu serei tirado e eles jejuarão. Mas eu quero destacar os versículos 16 e 17. Os versículos 16 e 17, Jesus traz uma lição muito importante. Não se pode viver algo novo com atitudes velhas. Em outras palavras, não há como viver uma nova vida se a pessoa continua escrava dos velhos hábitos e da velha vida. Jesus usa aqui duas figuras. Primeiro, ele usa a figura da roupa. Ninguém coloca um remendo de pano novo numa roupa velha. Porque se você pega uma roupa velha que está rasgada e tenta colocar um remendo de um pano novo, aquele pano novo, ele vai estragar o pano velho. Aquele pano velho ele não vai resistir, o tecido velho ele não vai resistir a um remendo de pano novo. Então, ele vai aos poucos aumentando o rasgo e a situação vai ficar ainda pior. E ele diz ainda, e a segunda figura que ele usa são a dos odres, os recipientes onde eram guardados o vinho, né? Era colocado ali o suco da uva para fermentação. E ele diz o seguinte, olha, ninguém vai pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Esses odres eram feitos geralmente de couro, né?
de pele de animal. Então, ninguém vai pegar um vinho novo e colocar num odre velho, porque quando aquele vinho novo começar a fermentar, o odre velho não vai resistir àquela pressão da fermentação e o odre vai romper, vai se perder o vinho e vai se perder o odre também, que vai rasgar, vai ser rompido, né? Não vai resistir àquela pressão da fermentação do vinho. Então, em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando é justamente isso. Não dá para viver algo novo, não dá para viver uma nova vida se continuar escravo dos velhos hábitos, da velha natureza, da velha pecaminosidade. Eu não sei o que é que você está tentando conciliar na sua vida. De repente você está querendo viver algo novo, mas você continua com os mesmos hábitos, com a mesma vida, com a mesma natureza, com as mesmas inclinações, com os mesmos pecados. Não dá para viver algo novo dessa forma. Para viver algo novo é preciso romper com o velho. É preciso deixar para trás aquilo que não vale a pena ser levado adiante. E há pessoas, inclusive, eu digo no âmbito, por exemplo, vamos lá, para o âmbito espiritual. Não dá para você viver algo novo na sua vida espiritual se você continua vivendo os mesmos pecados, praticando os mesmos pecados, escravo da velha natureza pecaminosa. Não dá para viver algo novo, experimentar coisas grandiosas da parte de Deus, experimentar um relacionamento mais profundo com Deus, se você continua vivendo da mesma forma. Diz que entregou a vida para Cristo, mas continua com a mesma pecaminosidade, com a mesma inclinação para as coisas erradas. Então é preciso deixar para trás aquilo que não deve ser levado adiante. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é preciso deixar para trás as coisas velhas, os velhos hábitos, a velha vida, o velho pecado, deixar essas coisas para trás. Mas vamos lá, digamos que na sua vida emocional você quer viver também algo novo, você quer se sentir bem, você quer se sentir uma pessoa amada, valorizada, mas você continua alimentando as mesmas crenças de que você não vale nada, de que você é um ser incapaz, de que você é uma pessoa que não consegue prosperar na vida. Você continua alimentando as velhas crenças limitantes. E como é que você vai viver algo novo? Como é que você vai romper nessa vida? Como é que você vai viver um crescimento exponencial se você continua preso às velhas crenças limitantes? Digamos que na vida profissional você quer viver algo novo. Você quer ter uma nova profissão, você quer ter um novo emprego, você quer ter uma condição financeira melhor, você quer ter um emprego que lhe proporcione uma condição socioeconômica melhor, mas você tem medo de abrir mão dessa suposta estabilidade. Digamos que na sua vida conjugal ou no seu relacionamento com seus filhos ou até mesmo no relacionamento com as outras pessoas, você quer viver algo novo, você quer ter um relacionamento saudável, você quer desfrutar de uma comunhão, de uma melhor comunhão, de um melhor relacionamento com as pessoas, mas você continua vivendo e praticando as mesmas mentiras, as mesmas injustiças, as mesmas fofocas, as mesmas coisas de sempre. Como é que você vai viver algo novo se você continua preso ao velho? Como é que você quer viver uma nova experiência, uma nova realidade se você continua preso aos velhos hábitos, às velhas atitudes, às velhas ações? Então, não dá para colocar remendo novo em roupa velha, assim como não dá para colocar vinho novo em odres velhos. É preciso mudar as vestes. E aqui eu quero trazer para a questão espiritual. É preciso buscar a santificação. Roupas novas, vida nova, comprometimento com a palavra de Deus. O filho pródigo, ele saiu, o filho mais novo,
daquele homem, ele pediu a sua parte na herança, foi para um país distante, gastou tudo que ele tinha, e quando ele se viu na pior, ele lembrou da casa do pai e tomou a decisão de voltar para a casa do pai. Ele caiu em si, percebeu a besteira que havia feito, decidiu voltar para a casa do pai e pedir perdão, se reconciliar com o pai, mas reconhecendo que não era mais digno de ser chamado como filho, ele queria apenas ser tratado como um dos seus empregados. Mas, para a surpresa daquele jovem, quando ele chega em casa, o seu pai o trata novamente como filho. E é interessante que o texto diz assim, que o pai manda trazer sandálias novas, manda trazer um anel para o dedo e manda trazer roupas novas. Roupas novas. Ele estava dando ao filho a oportunidade de se sentir bem novamente, de se sentir filho novamente. E é justamente isso que Deus faz conosco. Ele nos recebe como filhos. Ainda que não mereçamos, mas Ele nos recebe como filhos. Mas Ele nos dá sandália para os pés, para que possamos andar em direção à sua vontade. Ele nos dá o anel que nos identifica como filhos, como parte da sua família. E Ele nos dá vestes novas, que nos faz, tirando a roupa velha, a roupa suja, a roupa rasgada e colocando uma roupa nova. Em outras palavras, Deus ele vai tirando de nós o pecado, a sujeira causada pelo pecado, através da lavagem gerada pelo Espírito Santo, pelo entendimento da palavra, compreensão da palavra. O Espírito Santo ele ilumina a nossa mente para que a gente possa compreender a palavra. E à medida que a gente vai compreendendo a palavra, a gente vai identificando em nós aquilo que não agrada ao Senhor e a gente vai deixando. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é justamente esse processo de limpeza, de tirar realmente da nossa vida essas impurezas, essas coisas que não agradam ao Senhor. Às vezes são hábitos, e o mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que nós devemos deixar os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeiam. Tem situações que em si não são pecado. Por exemplo, uma amizade não é pecado. Mas aquela amizade, de repente uma amizade com uma pessoa que está vivendo uma vida tortuosa, de repente aquela amizade pode te levar a uma situação de pecado. A amizade em si não é pecado. Não é pecado ter amizade. Mas ter amizade com alguém que pode te levar a uma situação de pecado é uma situação embaraçosa. É um embaraço que pode te levar a uma situação de pecado. Então, nós precisamos identificar na nossa vida aquilo que precisa ser deixado para trás, aquilo que precisa ser transformado, a roupa que precisa ser jogada fora, o odre velho que precisa ser trocado por um odre novo, para que sejamos cheios da presença do Espírito Santo. As roupas velhas que o texto se refere simbolizam os trapos do pecado, a velha vida, a velha natureza, que precisa ser substituída por vestes novas. Não é tentar remendar as coisas, não é tentar conciliar o velho com o novo, não é tentar cobrir o sol com a peneira, não, é deixar para trás aquilo que não agrada ao Senhor. O que é que tem na sua vida hoje que não agrada ao Senhor e que você precisa deixar para trás? O que é que está te impedindo de viver uma comunhão maior com o Senhor, um relacionamento melhor com o Senhor? O que é que está te impedindo? Às vezes, são embaraços, são pequenas coisas. Alguém já disse que ninguém tropeça em montanhas, se tropeça em pequenas pedras. Às vezes são pequenas coisas que você acha que são insignificantes, são inofensivas, mas são justamente elas que estão te prejudicando, estão te impedindo
de viver o novo que Deus tem preparado para você. Então é preciso substituir as vestes velhas por vestes novas. Não tente remendar o velho com o novo. Deixe o velho para trás e viva o novo de Deus. Você precisa ser uma nova criatura. Nós precisamos ser novas criaturas para que possamos receber o novo de Deus, para que possamos receber o Espírito de Deus, para que possamos viver segundo a vontade de Deus e desfrutar de tudo que Deus tem preparado para nós. Odres novos representa vida nova, para que possamos receber o novo de Deus. Portanto, queridos, eu quero concluir a nossa reflexão nessa manhã, te convidando a uma reflexão sobre como anda a sua vida. O que tem te impedido? O que tem te afastado de Deus? O que tem te impedido de viver os planos de Deus para a sua vida? Reflita sobre isso. Peça ao Senhor que lhe dê entendimento. Peça ao Senhor que lhe dê discernimento para saber aquilo que na sua vida precisa ser mudado, para que você possa viver tudo que Deus tem preparado para você. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que essa palavra ela fique guardada em nosso coração. Lembre-se, não se põe remendo novo em roupa velha. Não se põe remendo de pano novo em roupa velha. Não se põe vinho novo em odres velhos. É preciso vestir as vestes novas que o Senhor nos proporciona pela transformação da nossa natureza. É preciso nos revestir da palavra de Deus, do Espírito de Deus, para que possamos também viver o novo de Deus para a nossa vida. Deus abençoe, um forte abraço, muito obrigado por você ter estado conosco nessa manhã. Compartilhe o link desse programa aí com outras pessoas para que também recebam a palavra do Senhor. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.